Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus nessa noite? Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Lembrando, igreja, que as crianças de 5 a 11 anos, está liberada a escolinha, a professora irmã Daiane está ali na porta, pode ir até lá, por favor. Crianças de 5 a 11 anos, amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Eu vou repetir mais uma vez: o mesmo Cristo que vocês estão vendo subir voltará. Jesus descerá e voltará para buscar a tua igreja. Se assenta glorificando ao Senhor com palmas por essa palavra. Igreja, o livro de Atos dos Apóstolos muito provavelmente foi escrito pelo médico e evangelista Lucas. Ele é praticamente uma continuação do livro de Lucas. Lá em Lucas, a gente lê sobre a história de Jesus. Em Atos, nós lemos sobre a história dos apóstolos que ficaram incumbidos de propagar a história de Cristo sobre a igreja. Atos dos Apóstolos narra aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja primitiva, a primeira igreja que surgiu após a ascensão de Jesus aos céus. E no capítulo 1 de Atos, que você leu comigo, Lucas vai dizer que Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias na terra, dando instruções aos discípulos, ensinando, dando as últimas instruções. Ele estava preparando os seus discípulos para a subida dele, para a partida dele e para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Jesus iria subir, mas ele havia deixado uma palavra, ele havia deixado uma promessa sobre a vida deles. E a palavra era: eu vos dou poder e autoridade. Poder e autoridade para curar doenças, poder e autoridade para curar enfermos, para pisar na cabeça da serpente, para expulsar demônios. Eu vos dou poder e autoridade. O que Jesus estava dizendo aos discípulos é: a partir de agora, o ministério vai acontecer através de vocês. Eu já vos dei poder e autoridade. Eu ministro sobre
sobre vocês, e se vocês crerem, farão obras ainda maiores do que eu fiz. Antes de Jesus subir, ele liberou essa promessa, que haveria poder e autoridade sobre a igreja. Poder e autoridade. Jesus discipulou, ungiu, ministrou. Agora o ministério é com vocês. Agora é com vocês. Agora é comigo. Agora é com você. Agora é com nós. Você entendeu isso? Que o poder e a autoridade de Jesus já foi derramado sobre a igreja. Já está sobre a igreja. É nosso. É só você tomar posse. Quando você entende isso, você começa a entender que você não tem que ter medo do diabo. A igreja se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e a Bíblia diz que é Ele quem fugirá de nós. Quando você entende isso, aleluia, quando você entende isso, você entende que não tem que ter medo, não tem que andar na sua casa de cabeça baixa, amedrontado, não. Você tem que entrar lá dentro de cabeça erguida, levantando as mãos e declarando: aqui dentro não, vício, eu não te aceito. Aqui não, depressão, doença, vai embora. Prostituição na minha casa, vai embora. Porque quem manda aqui sou eu, pela autoridade e poder que o Espírito de Deus me deu. Já está sobre a igreja. Está comigo, está contigo. Lucas diz que Jesus passa 40 dias aqui, ensinando, dando as últimas instruções. E você leu comigo, a Bíblia diz assim, que nesses 40 dias, ele se apresentou aos discípulos e deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Repita comigo: indiscutíveis. Mais uma vez, indiscutíveis. Sabe o que é prova indiscutível? É que é uma certeza. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida do que, pastora? Que ele cumpriu o que ele disse lá em Mateus 12, quando ele disse que o Filho do Homem ficaria por apenas 3 dias no coração da terra. Foi só 3 dias, porque ao terceiro dia o Filho do Homem venceu a morte e ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Cristo venceu a morte. E é por isso que lá em Apocalipse, João vai ter uma visão em que Jesus vai dizer para ele: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eis que estive morto, mas estou vivo entre os séculos dos séculos e possuo a chave da morte e do inferno nas mãos. Ele venceu a morte. Ele tem a chave da morte nas mãos, porque ele venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou. Jesus passa 40 dias ensinando, dando as últimas instruções antes da sua ascensão aos céus. E no último dia, você leu comigo, Atos capítulo 1, era a véspera do Pentecostes. Jesus está ensinando os seus discípulos. Aí alguém vai dizer: Jesus, é nesse tempo que vai ser restaurado Israel? Aí Jesus diz assim: quanto ao tempo e a data, não compete a vocês saberem, apenas ao Pai que está nos céus. Mas vocês receberão poder e autoridade. Ou seja, não compete saber a data, mas fica tranquilo, porque eu vou subir e vocês não vão ficar desamparados. Vocês receberão poder e autoridade do Espírito de vida, para que vocês levem o meu nome
em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante, até os confins da terra. Começou em Jerusalém, mas não ficou só em Jerusalém, não. Começou em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas é até os confins da terra. Começou lá, mas não parou lá não. É pra mim e pra você, é pra mim e pra você. O que, pastora? Ele nos chamou para sermos testemunhas, anunciadores da palavra. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Testemunhar o que, pastora? Que o Cordeiro vivo deixou o seu corpo glorificado à direita do Pai, se fez carne, habitou entre nós, abriu os braços e disse: Pai, está consumado. Ele morreu, mas ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, mas voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Glorifica, glorifica, glorifica. Acerca do tempo e a hora não compete a vocês. Jesus já havia dito isso em outras ocasiões. Lá em Marcos 13, ele disse algo parecido, quando ele disse assim: o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho sabem, apenas o Pai que está no céu. Só que ele disse naquela ocasião: vigiai e orai. Se você ler lá em Marcos 13, você vai ver que nessa oportunidade ele fala os sinais da vinda dele, diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas ele conta uma parábola. E na parábola ele vai dizer assim, que o senhor da casa foi fazer uma viagem e que ele deixou autoridade sobre os servos e cada um a sua obra, e que os servos não sabiam quando o dono da casa voltaria, e por isso os servos tinham que estar sempre em vigilância para não dormir quando o dono da casa voltasse. Com essa parábola Jesus está dizendo: eu sou o dono da casa, eu vou fazer uma viagem até o Pai, eu vos dou autoridade e cada um segundo a tua obra. Vocês não sabem quando eu vou voltar, mas fiquem vigilantes. Cuidado, cuidado para não estar dormindo quando o dono da casa voltar. Cuidado para não estar dormindo, vigie. Foi isso que Jesus falou. Mas quanta gente dispersa, quanta gente dormindo. Eu vejo sinais todo dia, eu abro o celular, eu vejo sinal, eu ligo a televisão, eu vejo sinais acontecendo. E o povo está disperso, está dormindo, não está vigiando. Os sinais estão se cumprindo. Chega de brincar de ser crente, chega de brincar de ser crente, porque Jesus vai voltar para buscar a tua igreja lavada e remida. Já vi algumas pessoas falando assim, não aqui, lá fora: ai, porque hoje ninguém mais prega o que é pecado. Ai, você não sabe não, né, inocente? Me desculpa, mas com a informação que nós temos hoje, com o conhecimento e sabedoria que nós temos hoje, salvo raras exceções, eu duvido que alguém em idade de conhecimento não saiba o que é pecado. Você não sabe não, que esse adultério é pecado, que essa sua língua grande é pecado, que fornicação é pecado, que o vício é pecado. Você não sabe, tem que vir alguém aqui te explicar. Chega de brincar de ser crente. Você sabe o que é, o que não é. Não dá para alegar inocência numa altura dessa. Não dá mais. A igreja está dispersa. Não toda a igreja, ainda há um remanescente fiel, e eu creio que você faz parte dele. Muita gente dispersa, dormindo, que não está vigiando. Talvez você esteja ouvindo isso e dizendo: pastora, eu me dispersei. É verdade, eu não posso mentir, eu me dispersei. Foi tanta dor, foi tanto sofrimento,
Foi tantas lágrimas que eu me afastei no caminho do Senhor, que eu me dispersei, que eu não vigiei, que eu não orei, que eu deixei de buscar. Eu sei que a dor, que a tristeza, às vezes cega a gente, paralisa, faz a gente perder a visão. Como assim, pastora? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Lá em Lucas 24, Lucas vai dizer assim, que Jesus tinha acabado de ressuscitar e aparecer às viúvas. Desculpa, as mulheres. Tinha acabado de ressuscitar e aparecer às mulheres. E tinham 2 discípulos e não 2 dos apóstolos. Um deles, o nome é Cleopas. A Bíblia não diz o nome do outro. Eles estavam caminhando, indo à aldeia de Emaús. Caminhando, indo à aldeia de Emaús, a Bíblia diz que Cristo, já ressurrecto, vai aparecer a eles, vai encontrar com eles no caminho e vai dizer: estou conversando sobre o quê? Abri um parênteses aqui rapidinho. O que será que Jesus ouviria se eles chegassem em algumas pessoas, se ele parasse ao lado de algumas rodas de conversas e dissesse: estão falando sobre o quê? Cuidado com as conversas que não te edificam. Eles estão caminhando, a Bíblia diz que eles estão tristes, que eles estão conversando sobre a morte de Jesus. Jesus ressurrecto se aproxima e pergunta: por que vocês estão tristes? Estão falando do quê? Eles estavam tão dispersos com a tristeza que eles não reconheceram Jesus. Porque a tristeza, a dor, ela tem esse poder de muitas vezes tirar a nossa visão. Lembra da mulher no deserto, Agar? A Bíblia diz que ela estava achando que o filho ia morrer. Ela estava tão preocupada que ela não viu que tinha um poço bem ali. Porque a Bíblia diz assim que Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço. O poço já estava ali. Ela só não tinha visto porque ela estava preocupada, triste. A dor, ela faz isso com a gente. Eles não reconheceram Jesus. Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Aí eu acho interessante que eles respondem assim, quase como quem diz assim: você não está sabendo não? O que aconteceu em Jerusalém? Olha o clima de tristeza que está. Nós estamos tristes com o que fizeram com Jesus de Nazaré. Eles estavam na frente do Cristo dizendo: nós estamos tristes com o que fizeram com Jesus de Nazaré. Porque nós acreditávamos, nós esperávamos que Ele fosse o Redentor de Israel. Se você ler o texto lá em Lucas 24, você vai perceber que os 2 discípulos falam tudo no passado. Jesus era, acreditávamos, esperávamos que Ele fosse. Sabe por quê? Porque quando a gente está triste, a gente perde a esperança. Muitas vezes a tristeza, a dor, ela acaba com a nossa esperança. E é por isso que você está aí. Eu acreditava, eu sonhava, eu planejava, eu queria, eu pensava. Mas o Espírito de Deus se sentou aqui hoje para dizer que a promessa está de pé. A promessa está de pé. Não precisa mais falar no passado. O sonho não vai ficar na gaveta. O projeto não vai ficar na gaveta. O projeto está de pé. A esperança ainda está de pé. A promessa está de pé. E o mais importante de tudo, a maior promessa de todas, Jesus, a esperança da glória, ainda está de pé. Aí Jesus vai conversando com eles no caminho. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar as Escrituras para eles. Cristo ressurrecto, caminhando com eles, a caminho da aldeia de Emaús, pregando o Evangelho. Eles não reconheceram ainda. Eles já estavam à mesa. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Aí eles reconhecem Jesus. E eu acho lindo porque é nessa hora que eles reconhecem Jesus, que a Bíblia vai dizer que eles dizem assim: realmente ardia em nós
o nosso coração, quando no caminho Ele falava, os olhos, a visão, não viu, não reconheceu que era Jesus, mas a voz dele é inconfundível. O que eles estão dizendo é: a nossa visão se enganou, mas no nosso coração a voz dele queimava, a voz dele é inconfundível. Você sabe quando é a voz dele que fala contigo. Você sabe, porque quando a voz dele fala contigo, o teu coração queima, o teu coração arde. Só quem aqui já teve um encontro com ele é que sabe o que a nossa alma sente quando ele nos chama pelo nome. A tristeza até pode ter tirado a sua visão temporariamente, mas você reconhece quando é a voz dele falando contigo. Você sabe quando é a voz dele que queima aí dentro. Jesus se apresenta a eles, e no mesmo instante, Jesus some. Aí a Bíblia diz assim, que os 2 discípulos, eles vão se levantar, e vão imediatamente a Jerusalém. Imediatamente. O que é imediatamente? Vamos agora. Não dá para esperar. É agora. É nesse minuto. Não tem tempo. Levanta, vamos, é urgente. Imediatamente, aquele senso de urgência. Porque quando a voz dele queima aqui dentro, o nosso espírito reconhece o senso de urgência de voltar para Jerusalém, de voltar ao lugar de filho, de voltar ao lugar de adoração, de voltar ao lugar de comunhão. Eu sinto graça em dizer isso aqui agora. E essa palavra tem endereço aqui hoje. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao seu lugar de filho, ao seu lugar de filha. É tempo de voltar à comunhão, ao centro da vontade do Pai. Jesus está dizendo para alguém que hoje: cadê aquela menina que eu olhei nos olhos e disse: eu te separei? Cadê aquele rapaz que eu te chamei pelo nome e eu disse: eu vou te levar longe? É tempo de voltar. Jesus está dizendo para alguém: volta, filha. O seu lugar na mesa está preparado, filho. É tempo de voltar ao seu lugar imediatamente. É um tempo de urgência. É tempo de voltar ao seu lugar de filho nessa noite. Eles voltam imediatamente. Eles entram em Jerusalém. Eles vão entrar em uma reunião em que estava os apóstolos, menos Tomé, e alguns outros discípulos. Gente, imagina o clima daquela reunião. Clima de dor intensa, de tristeza, de luto. Quem é que já passou por luto, você sabe o quanto dói. Mas era mais do que isso. Eles viram Cristo, o Salvador da humanidade, sem nenhum pecado, sendo torturado, açoitado, pregado no madeiro, transpassado e morto, mesmo sendo inocente. Naquela reunião, o coração deles sangrava. Eles estavam em luto, eles não estavam entendendo nada, eles estavam se sentindo vazios. Era este o clima daquela reunião. Mas aí alguém vai começar a dizer: ele apareceu às mulheres, Maria Madalena falou com ele. Eles vão até o sepulcro. Jesus não está lá, o corpo não está lá, mas ele também não apareceu para conversar igual ele fez com Maria Madalena. Aí começa aquele clima de dor: como será? Cadê? Como foi isso? Vocês acham que teve gente que duvidou de Maria Madalena? Fala a verdade. Sim, com certeza. Com certeza teve gente que duvidou. Será que Maria não viu coisa, não? Será que a dor não está fazendo ela ver coisas?
Será? É normal isso. Você precisa entender que quem não viu o que você viu, quem não ouviu o que você ouviu, quem não teve um encontro com Ele que você teve, vai achar que você está maluco. Ai, pastora, ninguém acredita no que o Senhor confiou em mim. Ninguém acredita do que Ele colocou na minha mão. Ninguém acredita no projeto que Ele me entregou. Minha família acha que eu estou louca. Meus amigos acham que eu estou doido. Ninguém acredita em mim. Não tem problema não. Quem tem que continuar acreditando e confiando é você. Porque foi com você que Ele falou. Foi com você que Ele teve um encontro. É você que tem que acreditar. E é nessa reunião de será, talvez, não sei, quem sabe, de dor, de luto, tristeza, lágrima, que esses 2 discípulos saem da aldeia de Emaús e entram na reunião. E eu imagino eles entrando do jeitinho que eles saíram da aldeia, imediatamente, sabe aquele senso de urgência? Já entra, Ele está vivo, Ele está vivo, apareceu a nós o vimos, falamos com Ele. Eu imagino assim, um senso de urgência. Aí a reunião, todo mundo calmo, o quê? Explica, como foi isso, quando foi, o que aconteceu? Eu imagino eles dizendo, no começo, a gente não reconheceu que era ele, né, Cleópatra? Mas depois, enquanto ele falava, a voz dele queimava em nosso coração. Era ele está vivo. Aí aquela reunião já começa a mudar o ambiente, já começa a entrar uma esperança um pouco maior, um clima de cadê? Parece que é verdade. Onde está o corpo? Parece que não é mentira não. Eles viram mesmo. O clima de esperança começa a entrar no ambiente. Mas eu acredito que alguém ainda chorava, outros não, outros já começaram a crer. É nesse clima de tristeza, dor, luto, com esperança, será talvez, que a Bíblia diz assim, que de repente, a paz seja convosco. O Cristo ressurreto entra no ambiente. Eu consigo imaginar a gritaria, a alegria, o espanto, o choro de tristeza se transformando em choro de alegria. Um discípulo grita, Yahvé, Adonai, e eles não conseguem acreditar. Quando Jesus entra no ambiente, o choro de tristeza se transforma em choro de alegria. Aí Lucas vai dizer que eles ficam espantados, que eles ficam felizes. Gente, imagina a cena. Triste, dor, luto. Aí de repente vem entrando pela porta o Messias ressuscitado. Jesus entra naquela porta e transforma o ambiente. Aí Jesus vai dizer a eles, vocês estão me vendo aqui, né? Pois bem, a partir de agora, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a terra, e em meu nome vão pregar perdão de pecado e arrependimento. Jesus diz em toda a... Começou em Jerusalém. Eu já falei aqui hoje, eu vou repetir. Começou lá, mas não parou lá. É para mim e para você. Ele nos chamou para sermos testemunhas de que Ele foi morto, mas ressuscitou e voltará para buscar a tua igreja. Ele te escolheu, te levantou, te curou, te transformou para que você testemunhasse o que Ele fez na tua história. Me vendo aqui
entregue, pregando. Não é porque eu sou boa, não. É porque só eu sei quantas amarras que me prendiam que Ele quebrou. Só eu sei da onde foi que Ele me tirou. Só eu sei o quanto Ele me lavou, o quão perdoada eu fui. E quanto mais perdoados nós somos, mais entregues nós somos. Quem disse isso não foi eu, não. Quem disse isso foi o próprio Cristo, quando Ele disse sobre a mulher pecadora. Tá vendo essa mulher? Ela muito ama, porque muito ela foi perdoada. Quanto mais nós somos perdoados, mais nós nos entregamos ao Senhor que mudou a nossa história. Jesus estava dizendo a eles: vocês serão minhas testemunhas. Essa foi a primeira aparição de Jesus a todos eles, depois da ressurreição. Ele vai passar 40 dias aqui na terra, você leu comigo. Até que no último dia, antes da ascensão aos céus, lá em Atos 1, a Bíblia diz assim, que Ele estava dizendo a eles: vão para Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos. Enquanto Ele está falando isso, Ele vai subindo, e quando chega nos céus uma nuvem o cobre, e Ele vai subindo, os discípulos estão olhando, Ele sobe, até que Ele desaparece, e os discípulos estão lá. Imagino eu que pensando: e agora? E agora? Só que eles tinham uma palavra, e a palavra era: vocês serão revestidos de poder. Aonde? Em Jerusalém. Eles tinham uma palavra, só que eles estavam lá fazendo o quê? Parados, olhando. Seja a boca de Deus aí agora. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem promessa? Pergunta para ela: você tem uma palavra? Fala para ela, então começa a caminhar em direção a ela. Então começa a caminhar em direção à palavra, porque não adianta falar: Deus não fez, Deus não cumpriu, Deus não abriu. Se Ele prometeu, você está parado no lugar errado, com as pessoas erradas. Ele te sentou aqui hoje para dizer: levanta, caminha, começa a caminhar em direção à palavra liberada, porque parado não vai acontecer. Não vai acontecer. Jesus disse a eles: permaneça onde? Em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. O que Jerusalém representa para nós? Jerusalém era a cidade santa, sagrada. Era um lugar de adoração. Era um lugar de comunhão. Então permaneça em Jerusalém hoje é o mesmo que dizer: permaneça no lugar de comunhão. Permaneça no lugar de adoração. Permaneça no centro da vontade de Deus. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, a promessa, a palavra não vai fluir. Permaneça em Jerusalém, até que o quê? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto. A promessa vai vir da onde? Do alto. O poder vai vir da onde? Do alto. A autoridade vai vir da onde? Do alto. Então para de contar com o homem. Para de colocar a tua esperança no homem. O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem do Senhor dos Exércitos. É do alto. Jesus sobe. Aí os discípulos estão lá. Aí de repente aparecem 2 anjos de Deus. Vai dizer a eles: Galileus, por que vocês estão perplexos?
parados olhando o mesmo Cristo que vocês viram subindo, dessa mesma forma, aleluia, Ele descerá, Ele voltará. Ele voltará. Ele subiu, mas voltará. E é por isso que lá em Hebreus Paulo vai dizer: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para a remissão de pecados, e Ele voltará uma segunda vez, agora não mais para remissão de pecados, agora para a salvação de quem, Paulo? Da igreja que o aguarda, daqueles que o aguardam. Quem falou não foi eu, quem falou foi Paulo. Ele vai voltar para a salvação daqueles que o aguardam. Eu faço parte desses que o aguardam. Quem mais faz parte? Você faz parte. Quem mais está esperando? Quem mais está aguardando? Eu estou aguardando a sua volta. Maranata, Maranata. Me ajuda, Dani. As minhas vestes brancas. Só quem está aguardando. Estou só quem está esperando. Canta. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando ver. Quem é que está esperando? Cante, cante. Maranata. Nós estamos aguardando. Nós estamos esperando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Aleluia. Nós nos estamos aguardando. Ele subiu, mas descerá. Aleluia. Aleluia. Toma o teu assento mais um pouquinho, que eu não acabei ainda não. Eu sei que o fogo da presença está queimando aí, mas eu tenho mais 10 minutinhos, eu estou encerrando. A volta de Jesus será súbita, de repente, visível, todo olho verá, e vai estabelecer as promessas desde o início dos tempos. Ele vai voltar com poder e grande glória para estabelecer permanentemente o reino de Deus. Seja a boca de Deus mais uma vez aí. Sei que você não gosta, mas é para acordar essa pessoa, para animar ela um pouco mais. Fala para ela: Ele subiu, mas voltará. Fala para ela: breve vem, breve vem. Os sinais estão se cumprindo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos os sinais. Se você estudar Daniel, Apocalipse, você vai ver que nós já estamos na visão de Daniel da estátua, na pontinha ali do dedo da estátua. Acabou o tempo. Falta pouco tempo. Assim como Jesus ressurrecto
passou 40 dias aqui. 40 dias é pouco tempo. Ele se manifestou a algumas pessoas. Eu sinto que falta pouco tempo, mas que mesmo sendo pouco tempo, Ele ainda quer se manifestar a você. Ele ainda quer se manifestar a quem está disposto a o receber. Jesus subiu, mas enviou o seu Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. E é por isso que eles disse aos discípulos: vão para Jerusalém e esperem lá, até que do alto vocês sejam revestidos. Os discípulos entram em Jerusalém, sobem até o segundo andar do cenáculo. A Bíblia vai dizer que eles estão lá no cenáculo. Atos capítulo 2, capítulo seguinte ao qual nós lemos, orando e esperando. Orando e esperando. Abri um outro parênteses rapidinho aqui para dizer que Deus vai honrar a espera e a oração de alguém. Eles estão lá orando e esperando, orando e esperando. Aí no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão orando e esperando, de repente, veio como um som de um vento impetuoso que desceu na casa e todos foram cheios e tiveram línguas repartidas como que de fogo. De repente, você pensou que era um culto normal, achou que era mais uma quarta-feira profética, mas de repente o Espírito te sentou aqui hoje para selar a tua vida. De repente, o Espírito Santo encheu a casa. Aproximadamente 120 pessoas foram cheias. Só que Pedro não deixa só para os 120, não. Pedro vai pregar para mais 3.000 pessoas e levar o poder e a autoridade que ele recebeu para eles. E é nessa ocasião, cheio do Espírito, embriagado do Espírito, que Pedro vai profetizar e vai dizer: nos últimos dias, o Senhor derramará o teu Espírito, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e você ainda não percebeu, mas nós já estamos vivendo o cumprimento dessa promessa. Em todo lugar da terra tem criança tendo visão, tem jovens profetizando. Deus tem levantado homens, mulheres, idosos, crianças para anunciar a tua volta. Nós estamos vivendo o cumprimento da promessa que começou lá em Atos 2. Começou em Jerusalém, mas não ficou só lá, não. É para mim e para você. O poder, a autoridade, o poder é para mim e para você. É para quem crê, é para quem recebe. Eu não estou nem aí se você não crê. Eu creio, e o poder e a autoridade é para quem crê. Graça que nos envolve, que Paulo vai dizer assim: vocês precisam entender o mistério. Que mistério, Paulo? Que ficou oculto todos os séculos, mas a nós, a igreja, foi revelado. Que mistério, pastora? Cristo em nós, a esperança da glória. Você acredite ou não, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Mas há uma promessa sobre as nossas vidas. Cristo em nós, a esperança da glória. A promessa é que do mesmo jeito que Ele subiu, Ele descerá para buscar a tua igreja. Tem gente que vai dizer: ah, não, falta muito ainda, porque o Evangelho ainda não foi pregado nos 4 cantos da terra. Quem disse? Ai, pastora, mas lá na Ásia,
tem aqueles países que é proibido, você sabe quais são. É proibido agora, mas já foi pregado lá. As cartas que Paulo escreveu foram para as igrejas da Ásia. Chegou para eles antes de chegar para nós. Chegou para todo mundo, mas nem todo mundo recebeu. Já foi pregado. É para quem recebe. Se coloque de pé nessa noite. Cristo veio para pagar o meu e o seu pecado. Só que a gente precisa aceitar. A gente precisa querer. Você sabia disso? Vou dar um exemplo que eu tenho propriedade de causa para falar. Na minha profissão eu vejo isso. Se você tem uma dívida com o banco, chegar alguém agora no banco e falar: ó, eu quero pagar a dívida da Maria, do João, do Pedro, do André, da Marcela, eu quero pagar. Sabe o que o gerente tem que fazer? Te ligar e falar: Maria, estão querendo pagar a sua dívida aqui, você quer? Porque o contrato, ele faz lei entre as partes. O contrato com o pecado é seu e seu. É você e o pecado. Fez lei entre vocês. Então, para Cristo vir e pagar o teu pecado no seu lugar, você tem que querer. É voluntário. É voluntário, você tem que querer. Eu gostaria que nessa noite, enquanto a Dani estiver louvando, só você que ouviu essa palavra e que entende, que tem poder, que tem autoridade disponível, mas é para quem quer receber. Só você que ouviu essa palavra está dizendo: pastora, eu me dispersei, eu me afastei, mas eu quero reatar a minha aliança nessa noite. Eu entendo que Jesus está me chamando porque está queimando no meu coração. A voz dele arde aqui dentro e não é de hoje. É por isso que você tem tido sonhos com a volta de Jesus. É a voz dele te chamando: volta para o lugar de filho, volta para o lugar de filha. Gostaria que toda a igreja fechasse os olhos agora. Enquanto a Dani estiver louvando, só você que quer que ele pague a sua dívida, que reconhece o sacrifício de Cristo naquela cruz e que entende que ele morreu, mas vai voltar para te salvar. Viesse aqui na frente que o pastor e eu vamos orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale com Deus aí. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Bem suave, bem suave, bem suave. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus Os voluntários problemas, podem orar os voluntários.